ganhar R$ 2.000 por mês sem precisar trabalhar. Isso é possível? E que tal fazer isso com apenas um único investimento? O que são fundos imobiliários e por que eles podem ser o melhor tipo de investimento para você? Como você pode começar a investir neles? São algumas coisas que você vai ver na live de hoje. Então, se esse conteúdo te interessa, você quer ver mais conteúdo assim, não deixe de se inscrever no YouTube e não deixe de curtir o vídeo. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Várias pessoas estão mais interessadas em investir em fundos imobiliários e a procura por esse tipo de investimento cresceu muito, como vocês podem ver aqui na tela, tá bom? Então olha só, o número de brasileiros interessados em investir em fundos imobiliários cresceu bastante. Inclusive, a gente teve um aumento de 660% de brasileiros investindo em fundos imobiliários nos últimos 3 anos, tá certo? Então tem aqui outra imagem para mostrar para vocês, aqui dessa reportagem, que no fim de 2018 eram 208 mil pessoas que investiam em fundos imobiliários apenas, nesse período, né, até 2018. Só que 3 anos depois, pouco mais de 3 anos depois, esse número atingiu 1.583.000 pessoas investindo em fundos imobiliários, um salto de 660%. Ou seja, cada vez mais pessoas estão interessadas em investir em fundos imobiliários, e se você não entende o que é esse tipo de investimento, como ele funciona, quais as vantagens, fique aqui comigo até o final que você vai entender perfeitamente como isso funciona, tá certo? Então, primeiro de tudo, eu quero diferenciar para vocês uma coisa que muita gente confunde, e até para ficar mais claro o que vocês vão ver hoje, é o que é renda passiva e renda ativa. Qual a diferença de renda ativa para renda passiva? Bom, como um dos maiores educadores, que eu posso dizer assim, sobre dinheiro ensinou pra gente, né? Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele que está aqui, né, esse livro aqui que é o dele, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito sobre a diferença de renda ativa e renda passiva e explica a importância de você aprender a criar renda passiva. Então vamos lá, renda ativa é aquele dinheiro que vem do seu trabalho. Se você é empresário e você tem um prolabore da sua empresa ou parte do lucro da sua empresa, então aquilo é renda ativa, você teve que trabalhar para receber aquele dinheiro. Se você é um funcionário de uma empresa, você também recebe de acordo com o seu trabalho. Se você é demitido ou pede demissão, a sua renda imediatamente cessa. Tá bom? Então isso é renda ativa, ela vem do seu trabalho. Renda passiva é a renda que vem através de algum ativo que você possui. Então, por exemplo, se você é dono de um apartamento de R$ 500 mil e você está alugando aquele apartamento para o inquilino, e o inquilino paga, por exemplo, R$ 2.000 todos os meses para você, então aquilo dali é uma renda passiva que você está recebendo através daquele investimento que você fez uma única vez, tá certo? Então você comprou um imóvel e agora você recebe renda passiva. A mesma coisa acontece com ações e fundos imobiliários, que são tipos de investimento que você pode fazer para receber renda passiva. Então uma ação é a menor parte da empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa e você passa a ter direito à renda passiva, que a parte do lucro da empresa, que ela vai repassar para os acionistas assim que ela repassa, e você, por ser um deles, tem direito a receber essa renda passiva também. A mesma coisa funciona com fundos imobiliários. Então o fundo imobiliário ele também vai pagar a renda passiva para os cotistas, para os sócios, e ele faz o pagamento geralmente todos os meses. Por isso que talvez essa aplicação seja uma das mais interessantes para você que quer viver de renda, quer receber renda passiva, tá certo? Mas o ponto é, essa é a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa vem do seu trabalho e a renda passiva vem de algum ativo que você criou, algum bem que você tem que está te pagando renda. Outro exemplo de ativo seria, por exemplo, propriedade intelectual. Se você cria um novo produto e você patenteia aquele produto, você passa a ter direito a royalties toda vez que aquele produto é comercializado. Mesma coisa quando você escreve um livro. Quando você escreve o livro, você tem direito à propriedade intelectual, você recebe royalties daquele livro. Então sempre que aquele livro é comercializado, você tem direito a parte daquele valor que foi da venda do livro. Tá certo? Então, isso são formas de você criar renda passiva através de propriedade intelectual, através dos seus investimentos. E hoje vocês vão entender tudo o que você precisa saber para investir em fundos imobiliários e como fazer para receber renda passiva na prática através deles, tá bom? Então, primeiro ponto, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são constituídos por uma gestora, é ela que vai decidir quais ativos vão ser investidos, né, quais ativos imobiliários vão ser investidos, e ela é dividido em milhares ou até mesmo milhões de cotas. E essas cotas, elas são vendidas na Bolsa de Valores para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então você pode comprar títulos, né, cotas de fundos imobiliários, por exemplo, tá certo? O fundo utiliza esse recurso todo, esse recurso que foi captado para poder comprar ativos ou mesmo reformar alguns ativos para poder alugar, certo? Então eles compram ou constroem imóveis para poder alugar isso, receber essa renda passiva, né? Receber esses aluguéis dos imóveis que eles vão construir, e aí com esses aluguéis eles utilizam para os gastos que vão ter do imóvel. Então, por exemplo, eles podem comprar ou construir um shopping center. No shopping center vão ter dezenas, às vezes centenas de lojas. Cada loja daquela está pagando uma fortuna em aluguel.
E aí aquele dinheiro que as lojas estão pagando vai para o shopping utiliza para os gastos administrativos, como por exemplo segurança, estacionamento e outros gastos, que o shopping, manutenção que o shopping pode ter. E o que sobra desse valor, 95% dele é distribuído para os cotistas do fundo, isso por lei, tá certo? Então o cotista tem direito, os cotistas recebem 95% do lucro dos fundos imobiliários. Então se você tem uma única cota, basta você comprar uma única cota de um fundo imobiliário e você passa a ter direito a receber a parte do lucro daquele fundo. E aí você recebe essa renda passiva que quase sempre é mensal, somente porque você comprou uma única cota de fundo. E quanto é que custa uma cota de fundo? Varia, né? Tem cotas que custam R$ 9,00 e alguns centavos, tem outras que custam mais de R$ 100. Aqui a gente vê algumas delas oscilando nesse preço aí que eu falei, tá certo? E olha só, uma coisa para você não confundir de maneira alguma. Muita gente tem dúvida se fundo imobiliário é renda fixa, e é importante separar isso. Fundos imobiliários não são renda fixa, tá certo? Fundo imobiliário é renda variável, ou seja, o preço da cota ela oscila com o tempo. Então, no mesmo modo que você tem um imóvel, você não sabe... Bom, vamos diferenciar o que é renda fixa e renda variável, né? Renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém, ou para alguma instituição, ou para alguma empresa, e você passa a ter direito a um juro sobre aquele valor que você emprestou. Renda variável é quando você se torna sócio de um projeto, cotista de alguma empresa ou de um fundo, e aí a sua remuneração varia de acordo com o desempenho daquele fundo ou daquela empresa. Então imagine que você, por exemplo, compra um imóvel. Você comprou um imóvel de R$ 500 mil, o que acontece é que o preço daquele imóvel oscila. Então um ano depois ele pode estar valendo 600 mil, ou pode ter acontecido alguma crise e ele está valendo 400 mil. Isso é variar. Mesma coisa acontece com ações e com fundos imobiliários. Então falando de fundos imobiliários, o preço deles oscilam e aí eles são negociados em bolsa e aí o preço deles vai oscilando a cada segundo que o mercado está aberto, tá bom? Então a cada momento que o mercado está aberto, o preço vai oscilando. Então por isso não é interessante que você utilize fundos imobiliários para uma reserva de emergência, para um dinheiro que você pode precisar daqui a 3 meses, 6 meses, um ano. É interessante que você utilize com foco em longo prazo para receber uma renda passiva, uma renda extra, até mesmo contar com a valorização de longo prazo desses fundos, porque queira ou não, são imóveis, e imóveis tendem a valorizar ao longo dos anos, tá certo? Então essa é a diferença importante para você não colocar a sua reserva financeira em fundos imobiliários, certo? Eu vi muita gente perdendo dinheiro em fundos imobiliários justamente porque investiu antes da pandemia e aí quando eles caíram, a pessoa não tinha dinheiro em outro lugar, não tinha feito uma reserva e aí acabou perdendo dinheiro, tá certo? E olha só, por que fundos imobiliários são um ótimo investimento para quem quer viver de renda? Porque, diferentemente de um imóvel que você vai comprar, um fundo imobiliário, eles rendem mais do que a maioria dos imóveis. Então, enquanto no imóvel que você compra, você coloca para alugar, você geralmente vai receber de 0,3% até 0,5% do valor que você está colocando naquele imóvel, num fundo imobiliário você pode receber até mesmo algo próximo de 1% ao mês do valor do imóvel. Então, para fazer um cálculo rápido, digamos que você tem um imóvel de R$ 500 mil, e esses R$ 500 mil você está recebendo 0,3% ao mês, tá certo? Você recebe 0,3%. Nesse caso, você vai estar recebendo R$ 1.500, você tem um imóvel de R$ 500 mil, e o preço de mercado dele, do aluguel dele, é de algo próximo de R$ 1.500, podendo chegar até R$ 2.500. Isso sem contar com o imposto que você vai ter que pagar pelo aluguel que você está recebendo. Já a mesma coisa não funciona nos fundos imobiliários. No fundo imobiliário você vai receber algo próximo de colocar 0,8%, certo? Alguns fundos pagam mais do que isso, você estaria recebendo algo próximo a R$ 4 mil. E olha só, isso eu vou falar mais na frente, mas já adiantando, você não paga tributação nesses recebíveis, nesse rendimento que você está recebendo passivo dos fundos imobiliários. Então imagina, ao invés de você ter um imóvel de R$ 500 mil, você pode ter um fundo imobiliário bem diversificado que vai estar te pagando praticamente o dobro ou até mesmo podendo pagar o triplo do que você recebe num único imóvel, tá bom? Então o primeiro ponto é esse, a renda costuma ser maior. Segundo ponto é que eles são mais diversificados e apresentam menos risco, tá certo? Então eles são mais diversificados e por isso apresentam menos riscos. Ou seja, você pode com esse valor de R$ 500 mil investir em dezenas e dezenas de fundos imobiliários que possuem cada um deles vários ativos. Então você pode ter, por exemplo, 500 mil imóveis na sua carteira, com 500 imóveis na sua carteira com esse valor, enquanto você teria um único apartamento investindo R$ 500 mil diretamente. Ah, Yuri, mas só dá para investir R$ 500 mil? Não, você pode investir a partir de R$ 10, tá certo? Eu já vou chegar nesse ponto. Mas enfim, só para mostrar para vocês que você pode diversificar e proteger o seu dinheiro muito mais, e além de ter uma rentabilidade maior. Eles também têm mais liquidez, tá certo? Então é muito mais fácil se você precisa de dinheiro de R$ 30 mil e você tem, por exemplo, R$ 50 mil em fundos imobiliários. Se você tem 50, vamos dizer, você tem 300 mil em fundo imobiliário, você pode tirar 50 mil se você precisar. Basta vender aquelas cotas que você possui. A mesma coisa não funciona com os imóveis. Se você tem um imóvel de R$ 500 mil, você tem que vender todo o imóvel
para poder conseguir 50 mil reais que você precise. Então isso é muito mais fácil de você movimentar o dinheiro, porque você pode vender algumas cotas e já atingir o valor que você precisa e utilizar aquilo aí para alguma coisa, tá certo? Além disso, você não se preocupa com inquilinos, quem vai se preocupar com os inquilinos são a gestora do fundo imobiliário, certo? Você não vai se preocupar com manutenção, mais uma vez, isso vai ser delegado para a gestora. Você não vai se preocupar com vacância, ou seja, imagina que você tem um apartamento e o inquilino vai embora do apartamento. Você vai ter que procurar outro inquilino, e enquanto isso, você não está recebendo renda. Então a sua renda foi de, por exemplo, R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês, ou R$ 3.000 por mês, para zero. Tá certo? Então isso não acontece no fundo imobiliário porque você vai estar... Geralmente eles têm vários e vários inquilinos, então isso diminui o risco de ter uma vacância completa do imóvel, tá certo? Fora isso, eles que vão se preocupar em conseguir novos inquilinos, não é você que vai ativamente procurar inquilinos, tá certo? Você não paga imposto de renda nos recebimentos que você tem, como eu falei, né, nos proventos que você recebe dos fundos imobiliários. Você não paga imposto de renda, você paga imposto de renda apenas no ganho de capital, ou seja, quando você vende aquele fundo imobiliário, quando você vende ele com ganho, com lucro, então você paga 20% do que você lucrou. Já o apartamento você vai vender, quando você vai pagar imposto sobre o ganho de capital, ou seja, quando você vende por um valor mais alto que você comprou, e também nos aluguéis que você está recebendo no meio do caminho. No fundo imobiliário você não paga os aluguéis, né, os recebíveis, os recebimentos que você está tendo, os proventos que você recebe daquele fundo imobiliário. Tá bom? E fora isso, eles são completamente acessíveis, qualquer pessoa pode investir, basta você ter R$10 na sua conta agora. Tá certo? Yuri, como funcionam os pagamentos dos fundos imobiliários? Geralmente, os fundos imobiliários costumam pagar todos os meses. Então, a maioria dos fundos imobiliários, eles têm essa renda passiva, eles costumam distribuir essa renda passiva todos os meses para os cotistas. Então, se você tem um único fundo imobiliário, você tem direito a receber parte daquele valor, tá certo? E já vou explicar para vocês como atingir R$2.000 de renda passiva somente com fundos imobiliários, tá bom? Mas então é assim que funciona com fundos imobiliários. Geralmente eles costumam pagar rendimento todos os meses. Yuri, quanto eles costumam pagar? Eu vou explicar já para vocês quando a gente chegar na parte do cálculo, tá bom? Quais os tipos de fundos imobiliários que existem? Tem 3 tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles é um fundo de tijolo, que é um fundo que investe em imóveis físicos, como por exemplo um shopping, uma laje corporativa, um galpão logístico. Então isso são imóveis tangíveis, certo? Palpáveis, que você consegue ver ali, por isso que chama físico. Ou também chama de tijolo, porque tem tijolo na construção na maioria dos casos, né? Outro tipo de fundo é o fundo de papel. Então são fundos que investem em recebíveis, certo? Que investem em recebíveis imobiliários, como por exemplo CRI, que são o principal recebível que você tem de imóveis, certo? Do setor imobiliário. Então são fundos que investem para receber dinheiro de aplicações financeiras ligadas a imóveis. E o terceiro tipo são os FOFs, que são abreviação em inglês, Funds of Funds, ou seja, fundos de fundos. Em outras palavras, o que eles fazem, eles investem em outros fundos imobiliários. É um fundo imobiliário que diversifica a carteira dele, investindo em, por exemplo, 5 fundos imobiliários ou 10 fundos imobiliários. Por isso, essa aplicação, os FOFs, são os mais recomendados para quem está começando, quem tem insegurança, quem não sabe por onde começar. Porque, por natureza, eles são mais diversificados do que a maioria dos fundos imobiliários. Porque eles, por si só, já estão investindo em, por exemplo, 8 fundos imobiliários. E cada fundo imobiliário que eles investem possui mais 5, 6 ativos. Então, se você faz essa conta aí, você percebe que você tem uma diversificação com dezenas de imóveis, tá certo? Então, com um único ativo, um único fundo imobiliário, você diversifica seu dinheiro em vários e vários imóveis. E olha só, quais critérios você deve olhar antes de investir no fundo imobiliário? Se eu for explicar cada critério especificamente aqui, esse vídeo ficaria muito longo, tá certo? Inclusive, se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo assim, coloque aqui nos comentários para eu saber e preparar um vídeo para vocês explicando quais indicadores eu olho quando eu vou investir no fundo imobiliário. Mas o principal deles é preço sobre valor patrimonial, tá certo? Valor patrimonial, a grosso modo, é quanto valem os imóveis que pertencem àquele fundo. E o preço é quanto aquele fundo imobiliário está sendo negociado. Então, quando eu digo assim, imagina que eu vou investir num fundo imobiliário que ele possui um imóvel de R$1 bilhão, certo? Um fundo imobiliário possui um imóvel que vale R$1 bilhão. Só que o preço daquele fundo, ele está, se eu quiser comprar todas as cotas dele, eu compraria por 500 milhões de reais. Em outras palavras, o preço dele está em 500 milhões e o valor dele, o valor do imóvel que está presente naquele fundo imobiliário, é de R$1 bilhão. Então, o preço que eu pago para receber R$1 bilhão é metade do valor do 1 bilhão. Então, nesse caso, o preço sobre o valor patrimonial é 0,5, tá certo? Então, isso é muito importante porque fundos imobiliários que têm um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, eles costumam estar descontados
e serem melhores oportunidades do que aqueles que estão acima de 1. Então, quando você pega um fundo imobiliário que está em 1,2, por exemplo, quer dizer que o preço as pessoas estão dispostas a pagar por ele 20% a mais do que o valor dos imóveis dele, tá certo? Então, a grosso modo, é isso que significa preço sobre valor patrimonial. E isso dá um norte para a gente de quando investir ou não num fundo imobiliário. E nesse momento agora, os fundos imobiliários estão com um preço sobre valor patrimonial, a maioria deles, abaixo de 1, o que mostra que é uma grande oportunidade para a gente, certo? Mas antes que eu já vou explicar por que a gente está vivendo um ótimo momento, uma ótima janela de oportunidade para você investir em fundos imobiliários, antes de eu explicar isso, deixa eu explicar como você faz para resgatar o seu dinheiro em fundos imobiliários. Bom, para você resgatar o seu dinheiro em fundos imobiliários, diferentemente da renda fixa, na renda fixa você está fazendo uma aplicação e dependendo do investimento que você faz, você pode resgatar a qualquer momento, ou você pode resgatar daqui a alguns dias úteis, né? Tem a questão da liquidez daquele investimento em renda fixa que você faz. Já no fundo imobiliário, ele funciona da seguinte maneira. No momento que você compra as cotas, você tem direito àquelas cotas, se você quiser vender as cotas, você pode fazer isso quando o mercado estiver aberto. E aí o dinheiro vai entrar na sua conta em até 2 dias úteis. Ou seja, se você tem R$200 mil investidos em fundos imobiliários e você precisa de dinheiro para daqui a 3 dias úteis, o que você tem que fazer agora é vender o fundo imobiliário, vender aqueles papéis, aquelas cotas, e aí o dinheiro vai entrar na sua conta em até 2 dias, certo? Então, isso é como funciona a liquidez dos fundos imobiliários. Ela não tem um prazo de vacância, não tem um prazo de um vencimento como uma renda fixa, tá certo? Você pode resgatar e até o dinheiro vai cair na sua conta em até 2 dias úteis de quando você o faz, tá bom? Então, isso é muito importante para você ter em mente. Se você quer investir em fundos imobiliários, saber que essa liquidez ela é em até 2 dias úteis, tá certo? E olha só, agora eu vou falar para vocês por que nós estamos vendo uma ótima janela de oportunidade para investir em fundos imobiliários. Primeiro fator de todos é que a taxa de juros está alta. A gente escuta falar, a Selic subiu, a taxa de juros base da economia, que é a Selic, subiu. Então, tudo isso é janela de oportunidade para comprar fundos imobiliários. Yuri, mas o que é que a Selic tem a ver com o fundo imobiliário? Você falou que o fundo imobiliário não é renda fixa, então o que é que muda para ele? É o seguinte, o fundo imobiliário, assim como os fundos imobiliários, assim como as ações, a taxa de juros da renda fixa, né, a Selic, ela funciona como gravidade para esses investimentos em renda variável. Como assim? Quando a Selic sobe, o preço das ações e dos fundos imobiliários ele cai. Por que isso? Porque, imagina só, se você pode colocar o seu dinheiro no local seguro como um Tesouro Selic e ele está rendendo mais de 10% ao ano, por que você estaria disposto a colocar no investimento de renda variável, onde o seu dinheiro oscila, né, tem um risco maior, inevitavelmente, do que a renda fixa, se você vai receber os mesmos 10%? Você nunca vai colocar, né, você nunca faria isso. Então, quando a gente viu um momento que a Selic estava em 2% ao ano, e aí os fundos imobiliários estavam pagando algo próximo a 6% ao ano em renda passiva. Né? A média dos fundos imobiliários pagava ali próximo de 6%. Como a Selic foi subindo, deixou de ser atraente você investir em renda variável. Porém, então por conta disso, melhor dizendo, muitas pessoas foram vendendo suas cotas de fundos imobiliários, foram deixando de investir em renda variável, foram começando a entrar na renda fixa e o preço desses papéis começou a desvalorizar. Como o preço desvaloriza, a rentabilidade que você recebe ao investir neles inevitavelmente acaba subindo, porque você está pagando mais barato pela mesma coisa. Por isso que eu falei, há alguns anos, quando o Tesouro Selic estava lá, quando a taxa Selic estava lá embaixo, o que aconteceu é que vários fundos imobiliários estavam com preço sobre valor patrimonial acima de 1, ou seja, estavam sobrevalorizados. Agora, com a Selic em alta e os rendimentos de renda fixa pagando próximo ou mais do que 10%, o que acontece é que o preço dos fundos imobiliários acaba caindo, porém a rentabilidade deles, consequentemente, acaba subindo, porque você está pagando mais barato pela mesma coisa, certo? Então, consequentemente, o preço dos fundos imobiliários caiu muito. Isso é uma janela de oportunidade, porque agora você pode comprar mais barato a mesma coisa que alguém comprou há 2 anos e receber a mesma renda dele, a mesma renda passiva que aquela pessoa, tá certo? Então, vários fundos imobiliários hoje pagam mais do que 10% ao ano somente em renda passiva, fora o fato que você continua possuindo parte de imóveis, porque você tem um fundo imobiliário. Então é o seguinte, você tem um fundo imobiliário, você tem a cota daqueles imóveis, né, daquele fundo que possui vários imóveis, você está recebendo renda passiva na tua conta, que chega a 10%, às vezes mais do que isso em muitos casos, e você ainda continua com aquela cota. Então, se o fundo imobiliário valoriza, você, que tem aquelas cotas, tem uma valorização do seu dinheiro. E nesse momento em que a taxa Selic está em alta, o preço dos fundos imobiliários está lá embaixo, e você está comprando ele na baixa, recebendo a renda passiva alta, e ainda conta com o potencial de valorização de médio e longo prazo daquele fundo imobiliário, somente por causa, sem falar que os imóveis se valorizam por si só, mas nesse caso em particular,
somente por conta da variação da Selic. Se a Selic baixar, o preço dos fundos imobiliários, em média, vai subir. Isso é inevitável, tá certo? Porque eles têm essa correlação. Se um cai, se a Selic cai, o preço dos fundos imobiliários das ações costuma subir. E vice-versa. Se a taxa Selic sobe, o preço cai, tá certo? Então tem essa relação. Bom, agora, fora isso, né, o preço sobre o valor patrimonial está em baixa, como eu falei, está abaixo de 1 em vários fundos imobiliários. E o terceiro ponto muito importante é o medo que está no mercado. Então, quando as pessoas estão com medo, tem uma frase de Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores do mundo, e ele diz que o momento certo de você investir é você comprar ações e fundos imobiliários, nesse caso, que a gente está falando de fundos imobiliários, né, mas ele fala de ações, você comprar quando você comprar ao som dos canhões, ou seja, quando o mercado está agitado, quando está todo mundo nervoso, e você vender ao som dos violinos, ou seja, quando está todo mundo feliz, todo mundo eufórico, todo mundo tranquilo, você vai lá e vende. Por quê? Porque provavelmente vai estar em alta. Então o momento de você comprar é quando o mercado está com medo, e o momento de você vender é quando o mercado está eufórico, está ganancioso, todo mundo está querendo ganhar mais dinheiro, tá certo? Então nós estamos vendo que momento? Um momento de medo ou um momento de ganância? Me diga você, o que você acha? Você acha que a gente está vivendo um momento de medo ou um momento de ganância, né? A maioria das pessoas vai dizer que a gente está vivendo um momento de medo. E isso pode ser visto no índice que chama Fear and Greed Index, que é o índice justamente de medo e ganância, tá certo? Nós estamos em números, né, nesse momento estamos enfrentando um período que está entre medo e medo extremo, tanto no Brasil como no mundo todo, com receio do que vai acontecer, se vai continuar um lockdown na China, por causa do porto de Xangai, que enfim é um dos portos mais importantes do mundo. Se vai acontecer uma crise nos Estados Unidos, a inflação que já superou 8% nos Estados Unidos, o Fed, o que é que vai fazer em relação a isso, enfim. Estamos num momento de insegurança, instabilidade, e muitas pessoas ficam com medo, como consequência, as pessoas migram para a renda fixa e a renda variável fica lá embaixo, fica no preço bem em conta para quem quer investir, quem tem dinheiro separado ali para receber essa renda passiva todos os meses, tá bom? Dito isso, vamos para a simulação, vamos ver como você pode fazer para receber R$2.000 por mês em fundos imobiliários. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é um Excel que eu montei para vocês, pegando 3 fundos imobiliários, tá certo? É importante dizer, nenhum deles é recomendação de compra, são 3 fundos imobiliários, eu peguei um de cada tipo. Um fundo imobiliário de tijolo, que é o MOL 11, um fundo de papel, que especialmente que ele rende principalmente em CRI, certo? Que é um recebível imobiliário, que é o VGIP 11, e um FOFs, que é um Fund of Fund, ou seja, um fundo que investe em outros fundos imobiliários, que é o MGFF 11, tá certo? Quanto foi esses dados aqui que eu peguei no site Status Invest. Já vou mostrar ele para vocês, enfim, trazer algumas informações sobre ele também. Porém, esses dados aqui eu peguei no site Status Invest, tá bom? Então vamos lá. Quanto foram os proventos que cada um desses fundos imobiliários pagou nos últimos 12 meses? Lembrando, provento é renda passiva, é dinheiro que está caindo na sua conta todos os meses. E é o acumulado que eles pagaram ao longo dos últimos 12 meses é o que está aparecendo aqui na tela para vocês por cota. Ou seja, você pode comprar uma cota e você receber esse valor aqui que está aparecendo na tela. Você pode comprar 2 cotas e receber o dobro dele. Pode comprar 10 cotas e receber 10 vezes isso aqui. Tá bom? Depende de quantas cotas você tem. Tá certo? Então o MOL 11 pagou nos últimos 12 meses R$ 7,35. Esse dinheiro cai na conta do acionista. Você pode pegar esse dinheiro, sacar e comprar amendoim com ele se você quiser. Você pode comprar qualquer coisa. Esse dinheiro que é seu, cai na sua conta. Tá certo? Fora isso, você continua com a cota do fundo ali que vai te pagando renda. É que nem o imóvel. Você tem o imóvel, ele está te pagando aluguel e você continua com o imóvel ali, que pode valorizar com o tempo, né? Tende a valorizar ao longo do tempo. Então, esse aqui pagou R$ 7,35. A cota dele, para você comprar uma única unidade desse fundo imobiliário, está R$ 101,21. Ou seja, se eu dividir o quanto ele pagou nos últimos 12 meses pelo preço que ele está hoje, eu encontro o dividend yield, que é a taxa de dividendo que aquele fundo imobiliário está pagando. Nesse caso, o dividend yield desse fundo imobiliário aqui está em 7,26%. Já o VGIP 11, que é um fundo de papel, ele pagou nos últimos 12 meses R$ 15,23, que é um pouco mais do que o dobro do que o MOL 11. O preço de cota dele está bem perto do MOL 11, está em R$ 98,50. Então o dividend yield dele está em 15,46%. Ou seja, nesse preço que ele está hoje, se ele pagar o mesmo valor em renda passiva, em proventos, nos próximos 12 meses, o que você vai estar recebendo na prática é 15,46% do dinheiro que você investe. Se você investe R$ 98,00, você vai receber 15,23. Se você investe R$ 98.000, você recebe R$ 15.000 de renda passiva nos próximos 12 meses. Como eu falei, não é certeza que isso vai acontecer. Isso aqui foi o que aconteceu nos últimos 12 meses.
tá certo? Ele pagou 15,23 por cota e a cota dele hoje está em 98,50, tá certo? Não é garantia que ele vai pagar isso nos próximos 12 meses, tá bom? O MGFF11, que é um fundo de fundos, né, um FOFs, ele pagou R$ 6,51 nos últimos 12 meses e o preço de cota dele está em R$ 61,47 nesse momento. Ou seja, um dividend yield, né, o valor que ele pagou sobre o preço atual, de 10,59%. Então, no total, se eu tivesse 3 cotas, se eu tivesse investido nesses 3 fundos aqui, né, se eu comprasse cotas desse fundo hoje e eles pagarem os mesmos proventos nos próximos 12 meses, o que eu vou receber é R$ 29,09 e eu teria pago R$ 261,18. Como eu falei, não é garantia que ele vai pagar esses mesmos valores nos próximos 12 meses, apesar que fundos imobiliários costumam pagar os mesmos valores todos os meses, tá certo? Não é garantia. Então, vamos lá. Então, a média que eu estou tendo de renda passiva, de dividend yield, se eu tivesse esses três investimentos aqui, é de 11,14%. E aí você pergunta, Yuri, mas não é melhor eu colocar todo o meu dinheiro no VGIP11? Pega o meu dinheiro todo e coloco aqui, porque ele é o que está pagando mais dividend yield. E aí que tá. Se você fizer isso, você não vai estar diversificando seus investimentos. Hoje, o VGIP11 ele está com dividend yield altíssimo. Porém, quem sabe como ele vai estar daqui a 1 ano e daqui a 2. Então, você não tem certeza de como vai ser o que vai acontecer no futuro, né, com cada fundo imobiliário. Por mais que ele seja um ótimo fundo imobiliário, não estou dizendo que né, estou dizendo que por mais que você escolha bons fundos imobiliários, você não tem certeza do que vai acontecer no futuro. Por isso que é importante que você diversifique seus investimentos. Coloque na sua carteira, vários fundos imobiliários que você considera excelentes, com base nos indicadores que você aprende a analisar, tá certo? Então, montando uma carteira diversificada com vários fundos imobiliários excelentes, você tende a ter uma renda passiva mensal mais consistente, tá certo? É como você ter um apartamento só, num canto muito bom, só que você tem um apartamento, ele te custou R$ 2 milhões e você recebe uma renda passiva, um aluguel altíssimo nele. Mas nada impede aquele apartamento de se desvalorizar com o tempo, de alguma cratera erodir o solo daquele apartamento, daquele prédio, ou, sei lá, ele pega fogo, né, certo? Tem riscos que você corre, por mais que você tenha um ótimo apartamento. É diferente de você ter 4 apartamentos de R$ 500 mil cada, bem localizado, pagando renda passiva. Nessa segunda opção, seu investimento teria mais diversificado. Por mais que aconteça algum desses fatores com um deles, a chance de acontecer com os 4 é muito menor. Tá certo? Então, por isso a importância de você diversificar seus investimentos. Bom, nesse exemplo aqui, montando essa carteira hipotética, você estaria recebendo 11,14% de dividend yield. Se a sua meta mensal é receber R$ 2 mil por mês, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui nesse vídeo, então, você tendo um dividend yield anual de 11,14%, você estaria recebendo um dividend yield mensal de 0,93%. Por quê? Porque esse yield anual, né, é quanto eu estaria recebendo ao longo de 12 meses. Só que eu quero saber quanto é a minha renda mensal. Como é que eu faço para atingir uma renda mensal de R$ 2 mil? Por isso eu tenho que dividir isso aqui por 12 e eu encontro 0,93%. Então, para atingir se eu tiver um dividend yield de 0,93% e isso equivaler a R$ 2 mil por mês, eu teria que ter investido, deixa eu colocar aqui, eu teria que ter investido, tá aqui em branco, R$215 mil, R$495. Ou seja, eu compraria cotas desses 3 fundos imobiliários aqui, investindo R$215 mil neles para estar recebendo renda passiva de R$2 mil. Mas aqui tem 2 poréns. O primeiro porém é que, como eu falei, você não pode colocar todo o seu dinheiro apenas em 3 fundos imobiliários. O ideal é que você não faça isso, porque você tem que diversificar seus investimentos. Então o primeiro fator é esse, e isso vai mudar o quanto a gente vai estar recebendo de dividend yield. O segundo fator é que você não sabe, a gente não sabe quanto é que ele vai estar, esses imóveis, esses fundos imobiliários vão estar pagando nos próximos meses, nos próximos anos. Isso pode variar dependendo da taxa Selic. Por quê? Porque, digamos que você quer atingir os R$215 mil, mas você não tem esse valor hoje para investir. Então você vai ter que fazer investimentos mensais até atingir esse valor aqui, certo? Ou seja, hoje em dia, se você tivesse esse valor, você investiria em fundos imobiliários, estaria recebendo renda passiva, mas você não tem. Então, no futuro, conforme você vai investindo, vai fazendo aportes mensais, inevitavelmente vai chegar algum momento que a taxa Selic vai baixar, o preço dos fundos vai subir, e aí você vai estar pagando mais caro pelos fundos imobiliários e vai estar recebendo uma renda passiva proporcionalmente menor. Então, isso reforça o que eu falei. Estamos numa ótima janela de oportunidade para investir em fundo imobiliário. Mas voltando para cá. Então, isso reforça que se você continuar colocando o mesmo valor todos os meses, inevitavelmente o preço desses fundos
ao longo do tempo ele deve aumentar, e aí você vai estar pagando mais caro para receber menos. Ou seja, você não tem a garantia de que esse dividend yield vai ser constante ao longo dos anos. Por isso, você deve considerar um dividend yield menor, tá certo? Nesse caso, nós vamos considerar 7% de dividend yield anual, tá certo? E fora isso também tem a questão da inflação. Por mais que a maioria dos fundos imobiliários esteja protegendo seu dinheiro contra a inflação. Por quê? Porque a maioria deles, como eu falei, imagina um shopping que tem vários imóveis ali, várias lojas ali dentro. Cada loja paga aluguel. A loja vai pagar o mesmo valor de aluguel ao longo de vários anos? Não vai. Geralmente a cada ano é renegociado o aluguel, principalmente com base no índice IGPM, que é o índice de inflação, ou em alguns casos no IPCA também, que é outro índice de inflação. Então o seu dinheiro, a sua renda passiva de fundos imobiliários, muitas vezes ela está protegida contra a inflação. Aliás, quase sempre, por conta justamente desses reajustes de aluguel que acontecem ao longo dos anos, tá certo? Então, considerando 7%, é um valor completamente plausível. Nesse caso aqui, 7% acima da inflação em renda passiva apenas. Nesse caso aqui, você teria que investir R$ 342.857. Lembrando, quanto mais cedo, aproveitando essa alta da Selic, aproveitando o quanto o preço dos fundos imobiliários está baixo, quanto mais cedo você investe nessa janela de oportunidade que a gente está vivendo, menos você vai ter que investir para atingir essa renda passiva de R$ 2.000. Porém, se você vai investindo ao longo do tempo e tem uma média de 7% de yield mensal anual, de dividend yield anual, então você teria que investir R$ 342.857, tá certo? Então, se você vai investir, por exemplo, vou fazer uma conta que você vai investir R$300 por mês, você levaria alguns anos para atingir esse valor, tá certo? Não vou fazer a conta agora porque senão vai levar muito tempo para colocar aqui tudo no Excel, tá bom? Mas esse é o ponto. Para receber essa renda passiva, você teria que investir valores mensais e ao longo do tempo você iria chegar num patamar de ter essa renda aqui de R$ 2.000 por mês e até superando esse valor ao longo do tempo, principalmente porque os investimentos eles funcionam a juros compostos. Então você leva vários anos para atingir aquela sua meta, porém, poucos anos depois você atinge o valor maior. Eu já fiz várias simulações com alunos que eles queriam saber quanto tempo levariam para chegar no primeiro milhão. Em muitos casos, eles levariam, por exemplo, 23 anos para chegar no primeiro milhão, mas com 6 anos a mais, ou seja, aos 29 anos depois, eles já chegariam no segundo milhão. E para o terceiro milhão levaria 3 anos. Enfim, cada novo milhão ele é muito mais fácil de ter do que o milhão anterior. Cada nova meta que você tem para atingir, ela chega muito mais rápido do que a meta anterior, justamente por causa desse efeito dos juros compostos nos investimentos. É assim que funcionam fundos imobiliários, é assim que funciona a questão de você receber essa renda passiva, é esse o valor aproximado que você teria que investir, já com questões conservadoras sendo colocadas aí, né, na nossa simulação. E além disso, se você quer saber mais, quer descobrir sites para você filtrar fundos imobiliários com base nos seus indicadores, eu vou recomendar 2 para vocês. O primeiro deles é o Fundamentos e o segundo é o Status Invest. Eu vou mostrar aqui para vocês, no caso do Status Invest, aqui é o Status Invest. E aqui é esse fundo MGFF11, que é o FOFs, que eu falei para vocês. E está aqui o dividend yield dele, né, 10,59%. Ele pagou nos últimos 12 meses 6,50. O preço dele atual está 61,47. Então eu posso vir aqui e o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar quanto foi a renda passiva, os dividendos que ele pagou ao longo dos anos, certo? Então aqui eu posso ver, ao longo dos meses, na verdade. Então em maio de 2022 ele pagou 65 centavos. No mês anterior ele pagou 55. No mês anterior pagou 55, 55, 55. Ou seja, ele geralmente mantém a constância nos pagamentos dos proventos, tá certo? Isso aqui foi em 2022 e aqui eu vejo também em 2021. Então ele pagou 50 centavos, 50, 50, 50 e aqui anteriormente em agosto de 2021, 55, 55, 55, anteriormente pagava 60, 60, 60 e por aí vai, certo? Eles 65 aqui. Então eles costumam manter mais ou menos uma constância no pagamento, o que facilita para você que quer viver de renda se planejar de quanto você deve investir, de quanto você quer receber essa renda passiva, porque os pagamentos geralmente são bem constantes. Na verdade, bastante diferente das ações que pagam proventos com tanto menos consistência, no sentido de que vai pagar a cada 6 meses, a cada ano, a cada 3 meses, dependendo da empresa, como também os valores, eles não costumam ser tão próximos como é o caso dos fundos imobiliários, tá bom? Então isso é importante levar em conta se você quer investir para viver de renda, tá certo? Os fundos imobiliários têm mais essa constância, mais um pagamento mais próximo. Como eu falei, esses são sites para você que você pode utilizar até para analisar os indicadores de fundos imobiliários com vocês. Então, preço sobre o valor patrimonial, eu posso encontrar aqui. Sobre VP. Então tá aqui, ó, preço sobre o valor patrimonial desse fundo imobiliário está em 0,8. Como eu falei, abaixo de 1
ele está num bom patamar, tá certo? Ele não necessariamente apenas esse fator vai indicar pra gente que é uma boa oportunidade, mas é um dos fatores que mostra pra gente que está numa boa oportunidade agora. Vamos ver aquele outro fundo imobiliário que a gente falou mais cedo, o MOL 11, que é um fundo de tijolo. Então eu coloco aqui, MOL 11. E aqui ele está com P sobre VP, né, preço sobre valor patrimonial, de 0,93. Como eu falei, nesse momento que estamos agora, a maioria dos fundos imobiliários está com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Não é o que acontece quando a Selic está lá embaixo, os fundos imobiliários são mais procurados e aí o preço sobre valor patrimonial deles costuma subir, ficando superior a 1, tá certo? Bom, além disso aqui, como eu falei, né, tem vários outros indicadores, várias outras coisas que você pode olhar nesse site aqui, que é o Status Invest. Tem também outros sites, como Fundamentos, que eu já falei para vocês. E se você quer mais informações, tem ainda mais outros sites, como o FIIs.com.br, FII.s.com.br e também o Funds Explorer. São dois sites especializados em fundos imobiliários e ajudam muito o investidor a tomar decisões em relação aos seus investimentos, certo? Recomendo fortemente esses 4 sites para filtrar investimentos, Fundamentos e Status Invest, e para saber mais informações dos fundos imobiliários, Funds Explorer e Funds Explorer se escreve Funds, F-U-N-D-S, X-E-X-P-L-O-R-E-R e ou FIIs.com.br, tá certo? Yuri, como é que eu faço para investir em fundos imobiliários na prática? Para você fazer isso, você precisa abrir conta na corretora. Então, se você não possui conta na corretora, você tem que abrir conta na corretora. Você pode abrir conta em qualquer corretora, certo? XP, Clear, Rico, enfim, qualquer corretora que você queira. Eu recomendo que você abra conta em corretoras que são taxa zero para fundos imobiliários. E olha só, se você quer aprender como investir em fundos imobiliários na prática, você quer que eu faça um vídeo mostrando como investir de fato, analisar o fundo imobiliário, como escolher, como comprar aquele fundo imobiliário, então coloca aí nos comentários do vídeo que eu vou preparar isso para vocês. Pessoal, preparei um material para vocês, ele está aqui na descrição do vídeo, basta vocês apertarem no link e vocês baixam esse material que vai ajudar vocês a expandir o conhecimento que vocês têm sobre fundos imobiliários. Tá certo? Então, foi isso por hoje. Obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo e comente o que você achou. É isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.